acho que é exatamente isso. Agora, o governo, exatamente isso quanto às razões para as quais a gente tem que se preocupar. Veja, então, hoje, você olha o entorno, pressão estratégica, zero. Né? Quer dizer, você tem uma outra situação pequena. As Farc talvez seja o nosso principal problema, mas do ponto de vista de segurança pública, né? Agora, se você pensar no ciclo, né, no ciclo histórico, o que vai acontecer daqui a 30, 50 anos, quando esse equipamento que começa a ser contratado, desenvolvido e aperfeiçoado, a gente sempre imagina o seguinte: a primeira geração de cada um dos equipamentos nunca é a melhor. Você vai ter que ter um upgrade depois, ou seja, um aperfeiçoamento dele. Então vamos jogar isso para 30 anos, por exemplo, a frota pretendida de submarinos, submarinos nucleares. É evidente desde o início que apenas um submarino nuclear não ia cumprir papel algum. Na verdade, são 6 num primeiro projeto. Isso é para 2047. Né? Agora, se surgir uma pressão estratégica, será que não vai ser preciso fazer isso mais depressa? É outra discussão. O que você chama de pressão estratégica é o seguinte: alguém botar um olho gordo em cima. Sim. Uma ameaça. Veja, o chamado esforço de guerra. Veja, você já tem uma coisa assim, a hiperpotência, que é os Estados Unidos, não reconhece não reconhece, mas também não contesta, mas não reconhece, por exemplo, o pré-sal. O que significa que, se ela, num dado momento, e já ficou claro, por exemplo, Obama, não, vamos ser o seu melhor cliente, essa coisa toda. Se a gente não quiser como cliente, ele vem buscar, né? Então, a gente tem que estar preparado, pelo menos, para... O Roberto está mencionando um ponto importante. Todas as discussões que nós já tivemos, no Congresso, na imprensa, aqui no painel, sobre interesse nacional, defesa e objetivos estratégicos, de uma maneira ou de outra, a gente acaba tendo que se posicionar frente aos Estados Unidos. Não há como. É histórico no Brasil essa ideia de grande parte da nossa identidade, inclusive, foi forjada ou colaborando, ou achando que não deveria colaborar de maneira nenhuma com os Estados Unidos. Que caminhos que nós estamos tomando agora em relação a essa hiperpotência, que está em declínio relativo, nem o Obama contesta isso, porém continua sendo a hiperpotência, Alexandre, especificamente na questão estratégica e militar. Eu estou excluindo daí aspectos como diplomacia, como interesses comerciais, como eventual parceria em biocombustíveis ou em fornecimento de energia. Eu acho, só completando, desculpa, a resposta anterior do Roberto e do Eduardo, eu acho que tem movimentos importantes na sociedade brasileira e principalmente a partir do Estado brasileiro. No caso, particularmente, estou me referindo à revisão da Política de Defesa Nacional, que ocorreu no governo Lula, o lançamento da Estratégia Nacional de Defesa e agora a iniciativa meritória do Brasil fazer um livro branco de defesa. Eu me recordo que muitas vezes isso era visto como uma atitude de um país fraco, que o Brasil não deveria ter algo do tipo. Eu particularmente vejo como bastante positivo e que justamente abre esse debate à sociedade e vai o debate foi essa, aberto, sim, até em instituições acadêmicas. Muito importante, inclusive com instituições acadêmicas. Agora, sobre os Estados Unidos, é interessante, quando nós falamos de Estados Unidos com relação ao resto do mundo, de fato é outra história. Se a gente pensar apenas em termos Estados Unidos e China, se nós pensarmos em termos econômicos, por exemplo, os Estados Unidos... aproximadamente cerca de 40% tem um PIB maior do que o da China, aproximadamente 40% maior do que o PIB da China, o PIB norte-americano. No entanto, os gastos em defesa são 6 vezes maiores do que os gastos chineses. Então de fato, outro mundo. Ou se a gente pega ainda que é a área do Eduardo, digamos, as 100 principais empresas do mundo na área de defesa, 45 delas são norte-americanas, outras 35 são europeias, principalmente que os dois combinados, poderíamos dizer que 80 delas pertencem a países que tem um fazem mercado parte comum. da OTAN. Exatamente, eu sabia que você ia achar por aí. Que fazem parte que da criam OTAN. um mercado comum para os dois lados do Atlântico. Então eu acho que o Brasil tem começado a pensar, inclusive, uma escala não mais isolada, apenas Brasil, mas em termos, inclusive, de América do Sul, como foi feito referência da África lusófona e tudo mais, que permite que tenha aparecido nos dados quando nós olhamos os indicadores. Por exemplo, os dados de 2010 mostram que os gastos, os investimentos em defesa no mundo tiveram um crescimento de 1,3%, na América do Sul aproximadamente de 5%, e no Brasil cresceu 10% os investimentos apenas em 2010 na área de defesa, que mostra essa importância, liderando, digamos, esses investimentos no espaço sul-americano.